Candidato Luiz Navarro, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, é empresário e tem 70 anos de idade, já disputou os cargos de prefeito de Manaus em 2008 e de governador do estado em 2010. Nesta primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus nas eleições deste ano, realizada pela Rede Diário de Comunicação, Navarro é o 5º entrevistado. O PCB participa da disputa sem coligação e Navarro tem como candidato a vice-prefeito Marcelo Leitão. Para esta entrevista, temos aqui o jornalista Mário Adolfo Filho, editor executivo do jornal 10 Minutos, e a repórter Marta Bernardo, da editoria de política do Diário do Amazonas. Agradeço, então, a presença do candidato, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Pergunto, o senhor tem insistido em disputar eleição para cargos majoritários e não tem tido uma votação relativamente baixa em relação aos outros candidatos? O que o faz insistir nessa disputa? A apresentação oficial do número de eleitores que votaram no PCB é pequena, mas eu quero declarar que na campanha de 2008, a Action nos dava 3,4% das pesquisas de boca de urna. E, infelizmente, isso não apareceu. Normalmente, as pesquisas de boca de urna são verdadeiras. E, se esses votos tivessem aparecido, nós teríamos de 35 a 40 mil votos. Quando iniciou a apuração pelo TRE, 10 minutos depois, essa apuração parou. E estavam sendo votados todos os candidatos, com exceção do atual candidato amazonino Armando Mendes. 10 minutos depois, a apuração voltou a funcionar, o amazonino Armando Mendes já com 145 mil votos na frente de todo mundo. Quem modificou aquele resultado poderia apresentar o resultado que quisesse. Você acha então que houve algum tipo de fraude? Eu não tenho dúvida disto. E por que o senhor não recorreu na época? Para recorrer, é necessário constituir um advogado. O advogado custa caro. O PCB não tem dinheiro para pagar advogado. Candidato, a gente tem alguns exemplos de governo socialista no mundo inteiro, né, muito criticados, né, por órgãos de imprensa, até mesmo às vezes pela população. Como é que o senhor implantaria esse socialismo aqui na administração de Manaus? O senhor vem com o slogan aí, vamos fazer funcionar, né? Como é que funcionaria o socialismo aqui em Manaus? É preciso que nós destaquemos que existem socialistas e socialistas. Aqui mesmo no Amazonas, nós temos partidos que usam a sigla socialista, mas que de socialista não tem absolutamente nada. Não passam de um balcão de negócio, essa que é a verdade. Em havendo a implantação do socialismo de fato, os resultados são absolutamente benéficos para a população. Vejam bem, a prefeitura é cheia de conselhos, tem enorme quantidade de conselhos. Todos esses conselhos são nomeados, as pessoas que ocupam as vagas desses conselhos são pessoas amigas de quem está no poder. O único conselho que não funciona assim é o conselho tutelar. E este conselho, que é eleito pela população, este tem funcionado, este tem traduzido resultados benéficos para a população. E nós, do Partido Comunista Brasileiro, isso não é um discurso, é absoluta realidade. Nós pretendemos implantar os conselhos populares
nas mais diversas áreas, educação, saúde, obras, Conselho de Desenvolvimento Econômico, que está instituído na lei orgânica do município, só que você não ouve falar. Conselho de Desenvolvimento Econômico. Não existe dentro da prefeitura. Ele existe formalmente na lei orgânica do município, mas não funciona. Nós vamos colocar os conselhos para funcionar. E conselhos eleitos pela população, não conselhos de amigos, de um grupo de amigos, de uma confraria que vai para dentro da prefeitura. Não, que seja uma pessoa que não goste do socialismo, mas se ela foi eleita pela população, nós vamos respeitá-la dentro do conselho. Candidato, na prática, como funcionariam esses conselhos? Como é que seria dividido, organizado? Como é que seria feito isso? Nós, já no período de transição, nós começaremos a planejar com elementos do Partido Comunista Brasileiro, começaremos a fazer o planejamento desses conselhos. Nós pensamos em aproveitar os conselhos que já estão constituídos, né, e tentar fazer uma reformulação com uma mensagem à Câmara, reformando, pedindo até para o prefeito que aí está, para apresentar à Câmara, para que nós, quando viermos a assumir, já possamos implementar logo quando assumirmos a prefeitura. Esse tipo de administração, ela tem inspiração em alguma administração que exista no mundo hoje? Tem, sim. Isto é o início da implantação do socialismo. Veja bem, a União Soviética, ela assombrou o mundo. Nós, quando éramos meninos, bem pequeninos, nós ouvíamos falar do alto índice de produção da União Soviética. Isto aconteceu nos primeiros 30 anos. Infelizmente, a ameaça de guerra, da invasão pelo Hitler, fez com que se desmontasse o que estava montado. Como era que estava montado? Os comitês do povo elegiam para as câmaras trabalhadores. Os trabalhadores participavam efetivamente da política. Como deveria haver uma conciliação nacional para enfrentar o inimigo, então a burguesia teve que ser ouvida, né? A burguesia voltou a participar do poder e isso desmontou o processo democrático de produção da União Soviética, em nome de uma conciliação para enfrentar um inimigo comum. O período de administração do Stalin foi catastrófico, né, de falta de democracia, de perseguição e matança de pessoas, inclusive. Na verdade, isso é uma propaganda do capitalismo. Na verdade, o Stalin foi realmente um excelente administrador. Houve realmente o que você está dizendo, houve realmente isto porque era um período de guerra. Muita gente de dentro da União Soviética queria ser invadida pelo Hitler, essa que é a verdade, né? E não havia, em tempo de guerra não há conciliação, certo? Você não poderia conciliar com os amigos do inimigo. Isto é o que aconteceu realmente. O caso de Cuba seria um exemplo. A gente tem visto que é um exemplo fracassado, né, hoje. Não. Por favor, olha. Cuba vocês só dizem que é fracassada porque existe um bloqueio há 40 anos. Existe um bloqueio criminoso contra o governo de Cuba. Se não existisse esse bloqueio, Cuba estaria assombrando o mundo. Aliás, se nós voltarmos um pouquinho, nós podemos verificar que Cuba assombra o mundo.
Cuba dá lições em educação e saúde para o mundo todo, apesar do criminoso bloqueio que existe contra Cuba. Candidato, em algumas entrevistas o senhor falou que vai isentar os mais pobres de pagamento de água, luz e IPTU. Está. Como é que a prefeitura arrecadaria, teria recursos deixando de arrecadar aqui esses impostos? Nós pretendemos extinguir uma enorme quantidade de cargos de confiança. Por quê? Porque quem toca a prefeitura, efetivamente, são os funcionários de carreira. Os amigos do prefeito que ocupam cargo de confiança, eles passam um período de 6 a 8 meses para aprenderem a trabalhar, ensinados pelos funcionários efetivos da prefeitura. É nosso propósito, com a extinção desta enorme quantidade de cargos, é apoiar decisivamente o funcionário efetivo. Inclusive, no início do nosso governo, nós reuniremos com as categorias, não é só com uma categoria, é com todas as categorias, para aplicar um aumento em seus salários, um aumento emergencial. Falando de economia, Manaus ainda é extremamente dependente do modelo Zona Franca. E o turismo seria uma saída para se livrar dessa dependência, mas até hoje não se existe um plano de incentivo ao turismo na capital. Qual a sua ideia para que se incentive o turismo em Manaus, para que mude essa situação? Aí sim, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que não funciona hoje, que ninguém ouve falar, colocando este Conselho de Desenvolvimento Econômico para funcionar. E quem vai funcionar nesse Conselho de Desenvolvimento Econômico? As pessoas que moram nessa cidade. As pessoas que têm negócios, que têm comércio, que lidam que têm suas atividades, é quem vão participar desse conselho. E é com estas pessoas que nós vamos desenvolver o turismo, não o turismo da forma que é feito, o turismo para rico. Nós vamos desenvolver fortemente o ecoturismo em torno de Manaus. O senhor fala em desenvolver o turismo, mas concretamente o que o senhor pensa como desenvolvimento turístico? Se nós formos falar, por exemplo, de transporte, eu tenho um plano que é fazer o transporte pela via fluvial da Zona Leste para a Zona Oeste. Ora, só isto aí é um passeio turístico. Nós pretendemos colocar embarcações confortáveis, velozes, para transportar trabalhador da Zona Leste e da Zona Oeste para o porto e para o distrito. Evitar aquela miscelânea de carros no final da tarde que torna o tráfego absolutamente horroroso e impossível. A mobilidade desaparece. Essas pessoas do distrito se dirigiam para o porto do distrito para chegarem às suas casas. Lá no terminal, perto de suas casas, teria transporte para levá-los para os locais mais distantes. Esta já é uma parte. Segunda parte, nós pretendemos dotar Manaus de aproximadamente 4 usinas de compostagem orgânica. As cidades que não se adequarem a fazer com que os seus resíduos se tornem quase nenhum para ser jogado na natureza, essas cidades estão fadadas a um fracasso completo para os munícipes.
Então, essas usinas de compostagem, elas vão produzir adubo orgânico para que nós possamos produzir produtos hortigranjeiros que hoje são importados na sua maioria. Este é o nosso plano para começar a planejar. O resto, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, com homens capazes, com pessoas capazes, homens e mulheres capazes, ocupando essas funções, com certeza nós discutiremos e encontraremos melhores soluções do que esta agora proposta. O senhor aponta aí um princípio de solução para o transporte coletivo, mas esse transporte fluvial ele não resolveria, por exemplo, o problema do transporte que a gente tem hoje, né, de circulação no resto da cidade, né? Não, com certeza. Como é que o senhor pensa a resolução desse problema? As cidades colombianas, a cidade colombiana, resolveu isso com o BRT de uma forma satisfatória. E nós temos agora aprovada o monotrilho. Essas três ações, monotrilho, BRT, transporte hidroviário, veja bem, o transporte hidroviário, ele retira da circulação do centro de Manaus uma média de 350 a 400 mil pessoas. Né? Isso dá um impacto, causa um impacto enorme na mobilidade. E com o BRT e o monotrilho, eu acredito que nós resolveremos, nós resolveremos satisfatoriamente, além de verificar alguns gargalos, por exemplo, aqui na Djalma Batista. Se você observar, tem 2 gargalos freando o tráfego. Se você resolver esses 2 gargalos que está freando o tráfego, eu acredito que de imediato, e isso é obra para 60 dias no máximo, né? Eu acredito que de imediato você tire essa celeuma que é aqui na Djalma Batista no horário de pico, né? Quais são os 2 gargalos? Olha, eu diria que um está perto do Amazonas Shopping e o outro está perto do Aeroclube. Candidato, nos últimos anos a gente tem visto o centro sendo tomado aí pelos camelôs, né? E mesmo com algumas tentativas, algumas ações, a prefeitura atual ela não conseguiu resolver o problema dos camelôs. Como é que o senhor atacaria esse problema? O senhor retiraria os camelôs? O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, a única coisa que não pode fazer de maneira nenhuma é baixar a porrada nos camelôs para tirar eles dali. Porque a cidade é culpada por ter deixado com que eles se organizassem ali. Então, o que tem que fazer? Tem que conversar com a categoria, discutir o local e a melhor forma de fazer a coisa, se com mini shoppings ou se com um grande shopping. Esta, para mim, foi a solução em São Paulo, é a solução no Rio, é a solução em qualquer parte do mundo. Não tem outra solução. Baixar a porrada nos camelôs para tirar eles do local, isto está fora de questão da prefeitura comunista. Agora, que eles devem ser organizados, que a cidade deve ser organizada, livre dos camelôs da rua, isso tem que fazer. Candidato, nós falamos de 2 problemas que são alguns dos principais problemas de Manaus, que é a questão do trânsito e a questão dos camelôs da organização do centro. Junto com a água, acredito que os 3 maiores problemas da cidade. E a cidade vai ser uma das sedes da Copa do Mundo. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer nesse primeiro ano que antecede o Mundial de Futebol? Olha, a questão da água é um caso de polícia. Se gastou uma fortuna para se construir uma outra tomada d'água e a empresa não se recusou a incorporar a tomada d'água. Em resumo, é uma briga da empresa com o governo do Estado.
privatizou o serviço de águas de Manaus com o objetivo de buscar melhor qualidade no serviço. É isso? Nós não temos melhor qualidade no serviço. Pelo contrário, a população de Manaus foi prejudicada, que a população teve o aumento na sua cobrança de 2/3. Quando era a Cosama que servia a população de Manaus, nós pagávamos água 1/3 do que pagamos hoje. E aonde está a qualidade do serviço se ainda existe uma enorme parcela da população manauara sem receber o líquido? Ah, mas a conta chega no final do mês. A conta chega no final do mês. Mas os serviços são precaríssimos. Nós pretendemos analisar a situação juridicamente para que não se venha a pagar multa para essa empresa, verificando que essa empresa tem rompido o contrato que levou o custo da água servida sem realmente desenvolver o serviço como está no contrato, sem ampliar a rede, sem atender o fornecimento à população como devia fazer. E quanto à Copa, o governo do Estado está terminando o estádio com as instalações devidas. A parte da prefeitura, o que nós podemos nos comprometermos, e achamos que é uma tarefa hercúlea, é exatamente dar mobilidade ao tráfego, para que o turista se sinta numa cidade a qual ele pertence. Pretendemos, como forte da nossa prefeitura, iluminar a periferia. Isso colaborando com o governo do Estado no quesito segurança. Porque Manaus tem uma iluminação razoável no centro da cidade, mas tem uma péssima iluminação na periferia. Então, a população de Manaus é praticamente abandonada, jogada às traças. Isso proporciona a escuridão, a má iluminação, proporciona condições favoráveis ao marginal de... Pode observar, após a aplicação de cada serviço desse, é que eles deixam a desejar em meio-fio e drenagem. Sem meio-fio e drenagem devidamente colocada, logicamente, logicamente esse asfalto será levado pela chuva. Não é que o asfalto seja tão ruim, é a falta de conclusão dos serviços que torna o asfalto ruim. Logicamente, se não tem o anteparo para a água correr, a água procura o seu caminho e vai danificando o que foi feito. E, em pouco tempo, esse serviço foi dinheiro do cidadão jogado fora. Isso me parece uma estratégia para estar gastando, gastando e gastando. Candidato, a gente tem alguns programas sociais aí, né, como Leite do Meu Filho, o Bolsa Família. O senhor, como socialista, o que o senhor acha desse tipo de programa? E se o senhor fosse eleito, se o senhor for eleito, o senhor continua com esses programas? Se nós pudermos ampliar todos eles, nós vamos ampliá-los. Nós vamos, além de continuar, se for possível, vamos ampliar, porque é uma necessidade atender a população de maneira prazerosa, como está sendo atendida hoje, né? Eu acho que este foi um bom programa do governo que está saindo, né? E não tem por que mexer nele. Eu acho que devemos continuar. Mas a verdade é que é necessário
se dar salários dignos às pessoas. Isto é um paliativo. Vamos mantê-lo, mas não temos o poder de mexer no salário mínimo em geral, por exemplo. Eu acho que o cidadão deveria ganhar bem, sem necessidade, sem ter que necessitar de bolsas e mais bolsas. Candidato, esse ano Manaus viveu a maior cheia da história. E ficou provado, mais uma vez, que o centro da cidade, que a cidade em si não tem estrutura para esse tipo de fenômeno natural. O senhor tem algum plano para preparar a cidade para esse tipo de situação? Isso é uma vergonha, Manaus viver assim, porque nós podemos ver cidades europeias que o mar tenta invadir e a tecnologia impede que o mar adentre nas cidades. Isto nunca foi feito, de fato, um estudo para aplicar de forma usar uma tecnologia eficiente e eficaz para que isso não aconteça. Retirar, logicamente, algumas habitações, algumas obras que estejam em situação de risco e criar tecnologia para isso não acontecer. Esse campo da educação, o que está faltando fazer para que nós tenhamos uma educação melhor, que seja diferente desses índices que a gente tem visto, né? Cada vez o Brasil piora, parece, a qualidade da educação. Na eleição passada, em 2008, na candidatura passada, eu falava que iria pagar 3 salários mínimos mais 50% aos profissionais da educação, de acordo com como estava contido na lei orgânica do município de Manaus. Eu falava isso, batia nisso constantemente. O prefeito que estava ocupando o cargo naquela época, ele, na calada da noite, retirou esse dispositivo de benefício aos professores, aos profissionais da educação. Olha, todas as profissões, nós sabemos que elas necessitaram do professor para se desenvolverem. Não é possível tratar professor como mendigo. Nós precisamos sentar com a categoria e discutir, de fato, um salário digno para que eles possam transmitir o seu conhecimento aos nossos filhos. Os gestores têm dito, isso não é só aqui em Manaus, no estado do Amazonas, nos municípios do interior, nos outros municípios brasileiros, que não tem dinheiro, né? Batem sempre nessa tecla, não tem dinheiro para aumentar o salário dos professores. O senhor concorda que não há dinheiro? Olha, não tem dinheiro para pagar professor, mas tem dinheiro para fazer licitação viciada. Nós sabemos que existe um ralo enorme de escoamento para a corrupção. Nós sabemos que grande parte dos gestores estão aí indicados pelo Tribunal de Contas de malversação de suas aplicações. O dinheiro existe, o que não existe é vontade política de realizar. E isto, o Partido Comunista Brasileiro tem esta vontade política e tem essa decisão e vai executar. Mas o senhor acha que só com o aumento do salário dos professores a gente melhora a qualidade da educação? Não, claro que não. Nós deveremos, a Prefeitura Comunista deverá, nas diversas zonas da cidade, criar um bloco integrado
para a educação integral, que a responsabilidade do município é a educação fundamental, integrado com parte da educação, a educação de crianças, e creches, integrada com creches e com a escola propriamente dita. Agora, de forma integral, quer dizer, a criança entra de manhã, né, e só sai no final da tarde. Ela dorme, ela come, ela participa da educação física, ela vai ser uma convivência o dia todo dentro da escola. Isto, me parece, que faz com que nós venhamos a combater, ou melhor, tirar a criança da mão do tráfico, que hoje é muito atuante. Tirar a criança da mão do bandido, que hoje é muito atuante, né? Isso me parece a solução. Candidato, falando dessa administração atual do prefeito Amazonino Mendes, qual que o senhor acha que foi o principal avanço dessa administração e qual foi a principal falha do Amazonino Mendes como prefeito da cidade? Na minha visão, a principal falha do prefeito foi exatamente querer fazer as coisas sem ter dotação orçamentária. Ele incorreu no mesmo erro do ex-prefeito. Desculpa. Os próprios públicos são cercados, como está acontecendo com parte da Ponta Negra, como está acontecendo com a Praça do Congresso, como está acontecendo com o mercado municipal, que vem desde a administração anterior, fechado, né, e sem solução. Ele vai sair do governo, a parte da Ponta Negra vai ficar fechada, a Praça do Congresso todinha está fechada, e o mercado municipal vai continuar para outra administração. Para mim, este foi a grande falha do governo Amazonino Mendes. O benefício real que o governo amazonino proporcionou à população foi exatamente esses programas que você citou. O leite do meu filho, a Bolsa Família, mas ele está devendo. Está devendo e está devendo muito. Ele deixou de fazer as creches que prometeu, ele deixou de proporcionar a internet à população, que ele, em campanha política, disse que todo mundo ia ter internet ágil e barata, e isto não ocorreu. Então, eu digo que houve uma aplicação de um estelionato eleitoral na população, mas ele foi melhor do que o governo anterior. Ele foi melhor quanto à mobilidade no tráfego, ele foi melhor quanto ao asfaltamento das vias, embora ele tenha feito um serviço de tapa-buraco horroroso, tão horroroso quanto o anterior. Eu acho que se podia melhorar, e muito, esse serviço de tapa-buraco. No que o senhor acha que o senhor se diferencia dos 8 candidatos que estão aí na disputa para a Prefeitura de Manaus? Nós somos diferentes dos demais candidatos, porque verdadeiramente o nosso programa político ele é embasado num programa nacional do PCB. Ele apenas foi readaptado para as condições locais. E que verdadeiramente o que nós dizemos é para ser aplicado, não é discurso de retórica. Nós pretendemos, de fato, cumprir este programa de governo. E aí está a diferença. Então, o senhor pode fazer essas considerações mais que são necessárias?
Eleitor amazonense, meu caro amigo, é vontade nossa de trabalhar para você. Nós somos candidatos a prefeito de Manaus pela segunda vez e estamos insistindo porque não vemos sequer os que ocuparam o poder aproveitarem as nossas ideias que são viáveis. Se eles tivessem aplicado as usinas de compostagem, se tivessem aplicado o transporte hidroviário, talvez nós não estivéssemos mais aqui concorrendo, pedindo o teu voto. Mas observamos uma completa omissão nas melhorias de condição de vida. Por isso eu peço o teu voto, meu número é 21 e estou à tua disposição. Muito obrigado.